Destaque final do professor Marco Antônio Villa. O presidente Temer está à procura de boas notícias. É um governo desesperado, isolado, junto à opinião pública, basta ver, acompanhar as pesquisas, né? Por outro lado, com uma frágil base parlamentar, qualquer votação importante, desde aquela do último dia 2, né? Aquela que garantiu que ele não pudesse o STF apreciar a denúncia de corrupção passiva, todas as votações vai ser necessário comprar, e a cada vez mais caro, por preço mais alto, a sua base parlamentar, os votos dos parlamentares e tal. E as notícias econômicas também não são das melhores, né? Basta ver que as estimativas feitas o ano passado do que como é que estaria o Brasil em 2017 mostraram que eram muito otimistas. A situação econômica ela é bastante difícil, a questão fiscal do governo idem. Então é um governo procurando, tá? Precisa achar boas notícias, correndo atrás de boas notícias, e é melhor desviar o assunto do tema central, que é o fracasso do governo. O governo acabou. É aquele governo que a 17 de maio, quando o Brasil tomou, na noite de 17 de maio, conhecimento da delação da JBS, e no último do dia 2, quando teve aquela votação, aquela verdadeira palhaçada na Câmara dos Deputados tal. Então é um governo zumbi, que tenta sobreviver e busca achar algum tipo de boa notícia. E vai soltando um balão de ensaio aqui, outro balão de ensaio acolá, tentando desviar a atenção. O objetivo é desviar a atenção. O Temer é uma espécie de Pedro Malas Artes da política contemporânea brasileira. Ele quer dar uma de grande esperto, mas não consegue esconder a grave crise do governo. E hoje, nos jornais, todos eles falando sobre a privatização da Eletrobras. Não vai ocorrer nunca a privatização da Eletrobras. Isso daí é um balão de ensaio estipulando valores fabulosos que também não vão entrar um centavo daquilo. Aí ele no campo econômico quer trazer a força boas notícias. Aí ele vira a sua metralhadora e aponta de mudança do regime. Vai ser um regime semipresidencialista. Ele, como um constitucionalista, dá aula de direito constitucional, editou um manualzinho até de direito constitucional também. A pergunta é, mas como é que ele define esse regime, né? Será que o problema nosso é mudar o regime ou mudar o conjunto do sistema, a forma de eleição, a qualidade da elite política? Então ele desvia para a questão do semipresidencialismo e todo mundo fala sobre isso, inclusive Gilmar Mendes, que disse, de acordo com um dos jornais, me parece que um semipresidencialismo seria o caminho. O Gilmar Mendes é uma espécie de ministro sem pasta do governo. É uma tipo de declaração que em qualquer país sério não podia ser dado por um ministro da Suprema Corte, mesmo no exercício da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, o governo Temer está aí. Ele fica meio que nesse vazio, né? Já que o debate é muito pobre, de um lado Lula assolado pela justiça, as outras candidaturas de centro-esquerda não conseguem se consolidar, ao menos nesse momento, Ciro Gomes, por exemplo. Do outro lado, mais à direita, tem a candidatura de Jair Bolsonaro, mas que tem dificuldades, né, de composição, sozinho não irá a lugar algum, né, em termos eleitorais, sabe disso e vai ter de buscar algum tipo de composição e tem dificuldade de fazê-lo. O PSDB vive uma crise terrível, tal, né? A gente sabe, uma crise de definição do ideário partidário, da estrutura do partido, do posicionamento frente ao governo Temer. Em suma, no meio disso tudo, o governo está sempre procurando, desesperado, boas notícias. E vai ficar procurando, porque o governo Temer acabou. E acabou quando? Volto a dizer, no dia 17 de maio e foi sepultado no último dia 2.